Olá, tudo bem com você? O nosso assunto hoje no programa interessa a você que quer se tornar um empreendedor. E uma das maneiras para isso são as franquias. Quais são as vantagens e também o segredo para se ter sucesso num negócio como esse? Aqui no estúdio também vamos tratar sobre um tema que incomoda muita gente, em condomínio. Quais são os caminhos para se ter uma boa convivência com os vizinhos? Fique com a gente, o nosso bate-papo só está começando. Para quem deseja abrir um negócio próprio, entre tantas opções que aparecem hoje em dia, esta pode não ser uma tarefa tão fácil, hein? É preciso escolher bem e estudar o mercado para se ter uma área mais promissora e aumentar as chances de sucesso na empreitada. Mas uma opção que cada vez mais vem sendo procurada e que, via de regra, dá certo, são as franquias. Atualmente elas estão presentes em vários setores comerciais e podem ser uma boa pedida, já que na maioria dos casos o negócio vem pronto para ser gerido. Quem conversa comigo sobre este assunto é o Marcos Nagano, empresário do setor de franquias. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Tudo bem, Rafael. Obrigado, você. Marcos, para a gente começar, você é o proprietário aí de uma das maiores redes de franquia aqui do Paraná, né? A 10 Pastéis. Hoje vocês têm quantas lojas vocês têm no Brasil hoje? Hoje nós temos 38 lojas no Brasil e temos agora uma projeção de abertura de mais 4 lojas para ficar com um número de 42 lojas agora. E como é que começou essa história da sua franquia? Como é que ela surgiu? Surgiu com a família do meu sócio, que iniciou na década de 60. E depois ele veio para Curitiba com o objetivo de ampliar os negócios da família. E ele montou uma pastelaria voltada mais para o público, que não seria daqueles das pastelarias tradicionais, né? Sim. Então, nesse momento foi criada uma nova identidade para isso. E aí que surgiu a 10 Pastéis. Bom, vocês hoje atuam, você acabou de falar, são 38 lojas aí, né? São muitos funcionários que trabalham hoje na rede aí, como é que é esse quadro? Sim, hoje nós temos com empregos direto aproximadamente uns 500 funcionários trabalhando para a Rede 10 Pastéis, né? Isso já são 18 anos de história da gente, né? Então, são 18 anos, uma coisa importante nossa, que são 18 anos como franqueador. Hoje em dia, tem muitas franquias que iniciam o trabalho, abrem 1, 2 lojas e já começam o processo de franquia. Hoje a gente já tem essa experiência de um longo período. De 18 anos aí, exatamente, né? Agora, como é que funciona no caso de vocês lá, Marcos? Se eu quiser me tornar um franqueado, como é que é o processo? O processo, primeiro, você se cadastra dentro do nosso site, né? Porque você precisa se identificar com a nossa... com o trabalho da franquia, né? Em si, que são vários segmentos. Depois dessa parte de você mandar uma ficha de pré-qualificação, que nós falamos, nós fazemos uma análise da ficha e chamamos para uma entrevista. Nessa entrevista, nós conseguimos analisar o perfil teu, a gente inclusive tem uns testes que são feitos para o franqueado, para essa aprovação. Após essa parte aprovada, a ficha do pretendente à franquia, né? Suposto, né? Aí nós vamos para a escolha do ponto e também, a partir disso, depois entra a parte do treinamento, que são aproximadamente 20 dias de treinamento para o franqueado e depois para também, a partir da data de inauguração, existe um trabalho de mais ou menos uns 15 dias de treinamento da equipe que vai atuar na loja. Agora, Marcos, você falou sobre a escolha aí do ponto, né? Isso acredito que não seja só na sua franquia, como nas demais, isso é bastante levado em consideração, né? O que vocês prestam atenção nesse momento? Hoje, a nossa franquia hoje trabalha muito dentro de shoppings, né? Então, nisso facilita bastante o nosso trabalho, porque aí dentro dos shoppings já existe toda uma pré-análise desse fluxo. Dentro desses shoppings, a gente tem algumas escolhas também. Como o nosso é um varejo, né? Ou seja, de volume, não adianta eu pegar um público muito selecionado, que não tenha a passagem de pessoas. Então, se qualifica dentro disso, dentro dos shoppings. Para as lojas de rua, não. Aí ele tem que ser analisado o fluxo de pessoas, né, que transitam na localização. Há uma área primária, uma área secundária, para que haja a viabilidade desse ponto. Segurança também é levado em consideração. Sim. Na rua, hoje, a gente trabalha muito com esse lado da segurança, né? Então, não dá para ser um ponto totalmente isolado.
Mas a gente leva muito em consideração, principalmente hoje, como nós estamos localizados em várias regiões do país, a gente não tem como conhecer mais do que o próprio franqueado. Então, a informação do franqueado também é muito importante para nós. Agora, Marcos, no início do programa eu falei que as franquias hoje, pelo menos na grande maioria, elas vêm praticamente prontas, né, para a pessoa ser gerida. Para a pessoa gerir o negócio, né? No seu caso também, vocês já entram com a parte da estrutura mesmo, né, a decoração. Sim. E já tudo, como é que funciona? É como você falou, vem tudo pronto. Realmente o franqueado tem que entrar para ele ter a vontade de trabalhar e ganhar dinheiro. Muitas vezes se fala sobre afinidade no trabalho, é muito importante, tá? Mas não é para uma pessoa que queira ser um franqueado, porque um franqueado dentro de uma franquia, ele também tem que ser empreendedor, né? Muitas vezes se fala que só o franqueador é empreendedor, não, o franqueado também. Só que ele tem uma certa limitação, onde ele não tem a necessidade de ficar criando muita coisa, tá? Ele tem que ter a necessidade de trabalhar para que esse negócio evolua e que ele ganhe dinheiro. Por isso, realmente, ele vem tudo pronto, tanto a parte de estrutura do negócio, como a parte de, como você falou, da comunicação visual, de toda a parte de marketing, é totalmente feita para ele. A criação de novos produtos, a gente tem uma equipe, hoje trabalhamos com 2 nutricionistas e uma engenheira de alimentos que fica voltada para esse desenvolvimento e as tendências de mercado, né? Tanto que nós hoje temos uma tendência de mercado, né, dentro da linha saudável também, tá? Que é o pastel tostado, né, que hoje está atendendo a um outro público consumidor, né? Agora, quem possui uma franquia dessa, a pessoa tem a liberdade de criar promoção ou, de repente, mudar alguma coisa dentro da loja ou não? Isso é meio via de regra também, né? Essa orientação das franquias. Exatamente. A gente hoje, não que ele não tenha condições de fazer isso, mas ele não tem condições de implantar sem ter o consenso da franqueadora. Por quê? Tá? Porque ela vai bolar, tudo que o franqueado normalmente cria, lógico que tem uma lógica e tal. Nós temos toda uma equipe que vai fazer toda essa análise de custos, vai implantar, vai criar estratégia de marketing para facilitar a vida do franqueado. Então tá ok. Marcos, eu quero dar só uma pausa agora no nosso bate-papo aqui. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aí sobre franquias. Até já! Estamos de volta e o nosso assunto hoje é franquias. Sobre esse assunto eu estou recebendo aqui no estúdio o Marcos Nagano, que é empresário do setor. Marcos, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Agora me diga uma coisa, no litoral existem cada vez mais franquias, né, também sendo abertas, principalmente aí para o período de alta temporada, como é o nosso caso aqui no Paraná. Você mesmo, da sua franquia, tem algumas lojas por lá já, né? Sim. Hoje nós já temos no nosso litoral, né, de Guaratuba e Caiobá. Nós temos 2 lojas já há algum tempo, já vai, acho que para uns 7 anos. E temos empreendimento já para o final do ano que vem, já quase tudo acertado para a abertura da primeira loja em Paranaguá. Cabem mais lojas também lá nos balneários aqui da sua franquia? Porque eu sei que tem uma delimitação, né, de cada loja para não abranger a área de uma da outra. Sim, cabe sim. Inclusive nós estamos com umas outras vamos dizer assim, as outras formas de franquia, onde essa linha do food truck, que é hoje uma tendência de mercado, né? Nós temos já os projetos prontos e esperando a regulamentação dessas legislações, né? Também para que a gente possa atuar nesse litoral, que acho que é uma coisa que deve caber bem para lá. É mesmo. Há bastante pedidos, então, não só do ramo de alimentação, mas de outros tipos de franquia também para aquela região, né? Sim. A região do nosso litoral tem crescido bastante, né? A tendência de estruturação, isso, nós temos hoje com o litoral uma formatação de um público muito bem qualificado. Marcos, você falou no primeiro bloco ali a questão sobre, a gente comentou, né, sobre a franquia vir pronta para a pessoa gerir. Mas é importante fazer um curso técnico, de repente, que seja de administração, para que você tenha uma base melhor para poder levar o seu negócio em frente e até mesmo ter mais sucesso? Sim. É muito importante. O Sebrae, hoje, ele atende bastante essa linha, tá? Existe até uma linha chamada Empretec, se eu não me engano, que é um curso que dá uma qualificação bem boa para ele. Tudo que a pessoa tiver de noções de administração, de empreendimento, é muito bom. Como também a própria, vamos dizer assim, a experiência profissional desse pretendente à franquia é uma coisa que conta muito para nós. Legal. Marcos, existem algumas informações, alguns dados que as pessoas devem ter muita atenção
na hora de escolher uma franquia, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a Associação Brasileira de Franquias e a COF, né, que é a Circular Oferta de Franquia. Sim. São duas entidades aí que apresentam dados sobre franquias, né? Por exemplo, certidões negativas, questão judicial. Sim. É importante acompanhar isso aí. Sim. A ABF, como você citou inicialmente, hoje é a entidade que organiza todo esse setor, né? Nós somos afiliados com eles há 18 anos, né, que a gente tem. Uhum. Até um pouco mais, porque foi antes de começar até a primeira franquia. E outro item que você comentou é a COF. COF é a Circular de Oferta, ou seja, é o documento inicial onde uma pessoa que quer ingressar no ramo de franquia, a partir do momento que ela escolhe uma franquia, ela recebe essa circular de oferta, ela é obrigada a analisar dentro da circular de oferta o que se compõe. Tá? Ela se compõe a história da franquia e também tem o contrato de franquia, onde a pessoa é obrigada a analisar esse contrato. Existe um prazo mínimo também de 10 dias que ela não pode assinar dentro desse período, para que haja um período onde ela realmente possa, isso é dentro da lei de franquia, tá? Que ela tem que analisar isso para depois desse período poder somente após isso assinar o contrato. Agora, essas questões aí judiciais, elas são bem importantes, porque existem, por exemplo, franquias, não sei se é o seu caso, mas que a pessoa cria um novo CNPJ e, às vezes, processos judiciais acabam ficando escondidos, né? Isso aí é algo que tem que ficar também bem atento, né? O que a pessoa que quer fazer franquia pode fazer para tentar se munir de toda essa segurança aí? Assim, esse de criar um novo CNPJ, que, como você citou, eu não sei o caso. No nosso caso, nós temos um CNPJ da franqueadora, existe uma entidade que é única, né? E existem as lojas que são outros CNPJs independentes, né? Para se a pessoa se precaver de qualquer franquia, é importante que ela analise a franqueadora e também as próprias lojas, que ele converse, vá visitar as unidades e também, como você citou, a ABF contém todos os dados históricos da gente, tanto de lojas como de processos que existam contra a franquia. Então, a pessoa, acredito que dentro desses dois itens ela consiga já se munir de informações necessárias para a abertura de uma franquia. Entendi. E Marcos, me diga uma coisa, a pessoa que quer se tornar um franqueado, ela pode se aventurar numa franquia que está além daquele seu poder de aquisição do momento? Vamos dar um exemplo, eu tenho 180 mil para aplicar numa franquia hoje, mas existe uma outra que eu gostaria que custa 250 mil, que seria mais o meu perfil. Eu posso tentar encarar essa de valor maior tentando reaver ou conseguir aquele valor de investimento já no decorrer do andamento do trabalho, da franquia, ou não? Eu tenho que investir naquela em que eu já possuo o valor que seria aquela de 180 mil. É uma boa pergunta, Rafael. Por quê? A vontade de empreender, né, fazem com que às vezes as pessoas se entrem, como às vezes num processo de compra normal, né? Elas se entusiasmem. Mas o que a gente entra um pouquinho, né? Entra sempre, né? Sempre a gente quer ganhar mais e quer às vezes um pouco além do que pode. Mas hoje também existem algumas linhas de crédito, tá? No caso desse que você falou, a diferença não é tão grande, tá? Uma pessoa, você falou de 250 para 180. Essa diferença pode ser assumida através de um empréstimo. Hoje nós temos alguns órgãos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que tem algumas linhas diferentes, e também bancos privados, tá? Que também tem uma linha para crédito. Existem alguns outros bancos, inclusive no Nordeste, existem algumas coisas que têm uma linha de financiamento diferente. Mas, quando a pessoa arrisca um pouquinho mais, ela só tem a chance de dar certo. Isso é um pouquinho arriscado. Né? Bom, você acha que as franquias... É meio tendenciosa essa pergunta, né? Sim. Franquias do ramo de alimentação e de outras áreas, por exemplo. O que você acha que pode dar mais certo? A gente, quando pensa num negócio, de repente pode pensar assim, alimentação, todo mundo precisa se alimentar, então as chances de dar certo são maiores, né? Dá para pensar dessa forma, ou de vestuário, por exemplo, que também as pessoas precisam se vestir. Dá para pensar dessa forma ou você tem que avaliar mesmo todos esses critérios de números, valores, questões judiciais que envolvem? Se você for me perguntar, eu vou falar para você que o ramo de alimentação e a 10 pastéis é o melhor caminho. Venha para mim. Mas brincadeira. Hoje o que a gente fala no ramo de franquia é que ele é um negócio mais estruturado que existe para quem quer empreender, que você não vende você quer abrir um negócio.
porque isso até provado estatisticamente, o número de fechamentos dessas unidades, ela é bem menor. O ramo ideal para cada um, isso não existe um método, né? A pessoa tem que realmente se identificar com aquilo. Tá? E também, assim, existem algumas linhas, por exemplo, no ramo de alimentação, todo mundo fala, a alimentação é mais fácil, né? Porque todo mundo come, mas ela é mais trabalhosa, né? Você exige que você tenha um número maior de funcionários, que você vai ter que gerir. Então, se você vai para uma loja, por exemplo, uma enorme de vestuário, você já tem um número menor de funcionários também. Se você vai para uma linha de manipulação, você vai ter que saber trabalhar com pessoas mais técnicas. Então, é isso que provavelmente vai fazer com que haja escolha, né, de você, qual tipo de franquia você escolher. Marcos, só para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, o que de todas as preocupações que as pessoas devem ter na hora de abrir uma franquia, deve haver atenção maior para que não se feche o negócio, né? O que mais acontece e que determina aí o fechamento de uma franquia? No que as pessoas pecam mais, né? Isso. O que a gente nota que as pessoas pecam mais, principalmente falando no segmento franquia, né? Elas às vezes não estão preparadas para que exista o período de maturação de uma franquia. As franquias, em geral, existem vários casos, inclusive nossos, onde desde o primeiro momento a loja já começa a dar resultados e isso é uma crescente. Mas, em geral, existe um período de maturação. Esse período de maturação, como em qualquer outro tipo de negócio na sua franquia, né, mesmo assim a franquia oferece umas condições melhores, é de você suportar este período. Né, até que você tem uma elevação no início da abertura, depois ela tem uma queda e depois ela vai realmente se maturar. Tem que ter a paciência, então, e esperar esse período acabar. Ok, então eu conversei hoje com o Marcos Nagano, que é diretor da rede de franquias 10 Pastéis. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco, Marcos. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais assunto aqui no nosso bate-papo. Até já!